Ou talvez até a execução dessa ação. Mas o que significa isso? Isso que eu preciso estudar. Pedir ao tribunal Aqui que inicie a execução Essa... da inconstitucionalidade. Isso seria para todos? Ou seria individualmente? Não, Não, isso é para todos. Isso seria feito pelo próprio partido, né? O ideal para nós é que isso seja para todos, né? A gente tem uma experiência péssima na prefeitura que é você ter o direito dos ganhos. Eu acho O tribunal vai mandar uma ordem para tirar esses artigos que ele considera inconstitucional da lei, para não ter mais na lei, para ficar escrito lá inconstitucional. Né? Isso aí é uma forma de execução. Agora, o que eu quero pesquisar é se isso vai ser suficiente ou não. Né? Eu quero fazer esse estudo de como que executa uma ação civil pública. Então, essa é a nossa questão agora. Ação civil pública, ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. Não é ação civil, ação direta de inconstitucionalidade. Porque a gente tem a declaração, mas não é auto-aplicável. Né? Tá bom o som? Tá bom, Pessoal, eu vou fechar a porta aqui rapidinho, tá? Pra vocês ouvirem. Podemos começar. Já vamos começar, só pedir pra vocês falarem um pouquinho mais alto. Apesar da sala ser toda fechada aqui, fica um pouquinho de eco. Fala um pouquinho mais alto que o microfone tá aqui na nossa frente, tá direcional. E aí a gente fala, tá bom? Tá bom. Deixa eu só afastar um pouquinho mais, que aí eu consigo pegar todo mundo. Beleza? Beleza. Vamos lá, Toninho. Então, gente, tudo bom? Estamos aqui nesse bate-papo aqui para falar um pouco aí da vida do funcionalismo público municipal, né? Então, eu estou aqui com o Horácio Neto, né? Que foi aqui já assessor parlamentar aqui do nosso mandato, né? Ele que entrou com a ação, ele que fez todo o processo da ação que nós vamos discutir aqui hoje, né? Inclusive, o pessoal aí de São Caetano aqui é uma opção, hein? O Neto provavelmente vai ser indicado lá pelo nosso candidato a prefeito lá na cidade de São Caetano. Eu estou aqui com um grande companheiro, né? O Felipe, ele é da ANIS, um batalhador aí, e eu sempre falo para as pessoas, né? O Felipe tem um grau de conhecimento na questão aí dos servidores públicos que é algo impressionante. Então, o Felipe acaba sendo aí um assessor do mandato sem estar no mandato, né, Felipe? Só não ganha para isso, mas ajuda bastante. Esse elogio não foi combinado. Está combinado, mas eu agradeço. E o Denis, né? O Denis, que também é um companheiro aí de nome e valor, também tem uma associação aí do pessoal do nível básico e médio, e ele está aí na assessoria da liderança hoje do pessoal aí, a cargo aí do Celso Janazzi, né? E aí então a gente vai bater um pouco um bate-papo. Eu vou iniciar e aí depois eu vou passar para os companheiros, para que você tenha um pouco mais ciência do que a gente quer falar especificamente, é que no nosso primeiro mandato aqui, eu era o único mandato do pessoal na Câmara Municipal de São Paulo, e naquela discussão de passar o pessoal de nível universitário, não todos os cargos, mas a grande maioria de vencimentos para subsídio, teve reenquadramento e uma série de questões, né? Nós fizemos de tudo aqui para aquilo não passar, que nós éramos contra aquele projeto do subsídio. Nós perdemos, infelizmente, por poucos votos, mas nós perdemos. E o Felipe Danis veio conversar no nosso gabinete para falar, olha, eu acho que tem questões do nosso ponto de vista que são inconstitucionais, foi fazendo vários apontamentos do que eles achavam, o pessoal da ANIS. A gente, enquanto mandato, Horácio Neto, como aquele advogado, a gente analisou aquelas questões, viu que tinha muito fundamento que o Felipe trouxe para a gente, e aí acabou-se abrindo uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça, em 3 questões, né, que nós avaliamos. Uma é para que o pessoal que tinha subsídio continuasse a ter o quinquênio e a sexta parte, né, do qual nós perdemos, segundo o Tribunal de Justiça. O outro seria o reenquadramento que fizeram do pessoal do vencimento por subsídio, impedindo que vários setores não conseguissem ter um enquadramento, vamos falar assim, legítimo, porque eles consideraram várias questões da carreira da pessoa. Então, esse, infelizmente, nós perdemos. E um outro que era de 2014 para cá,
essa política do 0,01 que nós questionamos, e o Tribunal de Justiça deu ganho para a gente, falando que a Prefeitura tinha de seguir a lei, eu não lembro o número da lei, Felipe. 13.303 que 2002. Que garantia quadrimestralmente a remuneração fosse atualizada pela FIP, né? E aí o TJ falou, não, você não pode simplesmente mudar política salarial nenhuma de 2014 para cá. Então, se tem uma lei lá que garante a correção via FIP, você tem que fazer isso. E aí do Tribunal de Justiça foi para o STJ, e no STJ nós acabamos, na prática, o que deu lá que nós ganhamos isso também. E agora qual que é o processo? O processo é que os servidores agora têm que se apropriar dessas informações, porque a gente tem a possibilidade de conseguir a remuneração, o reajuste da FIP de 2014 para cá, que o Felipe fez a conta, nós ainda não fizemos, que dá em torno de 35%. Né? É claro, o Horácio, enquanto mandato, fez todo esse processo e o mandato não pode entrar como adjunto, que nós entramos em nome do PSOL, tanto do Diretório Municipal do PSOL como do Diretório Estadual, que foram os proponentes dessa ação lá da ADIM. Né? E aí agora vamos passar aqui para o Horácio Neto, que é o nosso mentor aí, que conseguiu, eu acho, conseguiu os elementos aí para a gente ter uma vitória que eu acho que não é pouco. Eu acho que nunca se teve uma vitória dessa, eu acho que depois vocês podem falar disso também, no funcionalismo público aqui municipal. Né? Já tivemos para educação, para outras áreas, mas não para funcionalismo. Né? Então, Neto, como que você viu isso? Como que você está vendo toda essa questão? E se você puder explicar também um pouco melhor, mais tecnicamente, o que significa essa vitória, né? O que é essa vitória, né? Porque não é uma coisa assim tranquila. Eu mesmo, para entender, né, foram vários bate-papos, não é uma coisa assim, porque eu sou de educação, né, às vezes não detenho toda a questão das leis do funcionalismo público no geral, então não é uma coisa simples de entender. Né? Bem, Toninho, eu primeiro queria mandar uma saudação aí a todos e todas que estão acompanhando a nossa live, né? E dizer que as nossas ações diretas de inconstitucionalidade, elas buscaram combater a forma como foi concretizado o processo de subsídio, né? De uma forma lesiva aos servidores que estavam nas carreiras que a lei abrange. Né? Então o Toninho fez já uma exposição dos pontos que nós apontamos como inconstitucionais. Né? A questão do tempo de serviço, a questão da sexta parte, a questão de algumas categorias que foram prejudicadas e também um problema do reajuste, porque o reajuste que estava previsto na legislação era o reajuste pela FIP, anualmente. Né? E a lei aprovada, o projeto de lei do Executivo, e depois se transformou em lei, ele passou por cima dessa lei anterior e estabeleceu que de 2014 em diante não haveria mais o subsídio de acordo com o índice da FIP, o que dá esse acumulado aí de 30% a 35%, considerando 2014 até a presente data, o que está sendo muito pesado para o funcionalismo de São Paulo. Então eu quero, buscando ilustrar essa parte que nós ganhamos, né, eu quero ler um trecho do acórdão que esclarece a decisão do Tribunal de Justiça, que foi referendada não pelo STJ, foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo Tribunal
mais elevado. Que A tem distância maior. Distância maior. Não tem o que fazer agora, né? Unanimidade nas duas turmas. Então, assim, não tem mais o que recorrer. Você está em trânsito julgado. Transitou em julgado, já voltou para São Paulo, né? E o Tribunal de São Paulo já considerou e já lançou a certidão de trânsito julgado. Então não tem mais decisão, não tem mais discussão nem decisão, né, desse processo. Então diz aqui o acórdão do PJ, que acabou prevalecendo, né? Vou ler um trecho bem curto, que é para não cansar aí o nosso diálogo aqui. Da revisão geral anual de vencimentos. É certo que a revisão geral anual não impede a possibilidade de instituição do novo regime remuneratório, na medida em que visa apenas evitar o desgaste inflacionário periódico que alcança os vencimentos e o subsídio, de tal sorte que não representa aumento de remuneração, mas antes impede a sua deterioração. Desta feita, todos aqueles submetidos ao regime de subsídio fazem jus a esta revisão, conforme disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, razão pela qual os artigos 12, parágrafo único e 43, parágrafo 2º do inciso 3º, ao afastarem a incidência da revisão geral anual nos exercícios 2014, 2015 e 2016, que era o que se discutia na época, né? Depois isso aí inclusive foi mais radicalizado ainda pela administração, somente ocorrendo a partir do exercício 2017, porque a prefeitura passou a aplicar aquele tal do 01, que eu acho que depois 001 vocês poderiam desde 2002 falar, né? Violam frontalmente o disposto no artigo 115, inciso 11º da Constituição Estadual, que é a nossa tese, que é inconstitucional de acordo com a Constituição Estadual. Ora, a revisão geral anual consubstancia-se em um dever da administração previsto constitucionalmente, a fim de evitar a deterioração da remuneração dos servidores frente à inflação, enquanto o reajuste de vencimentos corresponde a uma faculdade da administração exercida mediante lei. Desse modo, pelos mesmos fundamentos, padecem de inconstitucionalidade o parágrafo 4º do artigo 31 e o artigo 49 e seu parágrafo único da Lei Municipal 16.119/15. Guiado por esta regra de hermenêutica jurídica, desta forma procedeu-se, pois casos idênticos regem-se pelas disposições semelhantes. Aí aqui vem um monte de palavra em latim, que eu vou dispensar a leitura, mas que significa o seguinte: onde há a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma razão de decidir. Então, o tribunal pegou a decisão que ele já tinha dado na outra ação nossa e transportou para essa ação que trata da questão dos subsídios e determinou que é inconstitucional a pretensão da administração de não dar os reajustes para manter o valor do subsídio, o valor real do subsídio. Ou seja, a decisão, no nosso entendimento, ela vai de encontro a essa política de arrojo salarial que foi implantada pela Lei Municipal 16.119 de 2015 e pela outra lei que se dirigiu ao outro setor do funcionalismo. Então, está bem claro aqui na decisão uma procedência da nossa arguição de inconstitucionalidade. Isso que eu coloco aqui no nosso diálogo. E aí, Felipe, como que você está vendo isso, né? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo, né?
está nos assistindo aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Toninho e agradecer ao partido. Quer dizer, só a gente sabe a dificuldade que foi conseguir fazer essa ação de constitucionalidade. E na época mesmo, se tratava exatamente disso, né? A gente contava com o apoio incondicional de um vereador, de um mandato, de um partido que era o PSOL. Outros partidos, inclusive, foram até procurados por nós, né? Alguns até que na época se manifestaram contra o subsídio, e era a única alternativa que a gente tinha de mover juridicamente algum tipo de resposta à aprovação na época dos dois projetos de lei, né, que redundaram na Lei 16.119 e 16.122, que são as que instituíram o quadro da administração pública municipal e o quadro da saúde, que passaram a receber por subsídio. O subsídio não é a única das maldades que estavam ali presentes. E assim, em função da questão da legitimidade ativa, a gente precisava de uma instituição que pudesse dar esse resguardo, inclusive porque fosse movida por uma entidade qualquer, isso mesmo na hipótese de sair vencedor, o alcance da decisão ele ia ser um alcance restrito, né? O fato da gente ter essa decisão favorável, concedida nas duas ações movidas pelo PSOL, faz com que, presumivelmente, todos tenham acesso a esse direito. E a gente não está falando de pouca gente, a gente está falando aí de... tem um número presente exatamente aqui, mas perto do cerca de 5.000 pessoas, servidores que estão no quadro da administração, mais cerca de 30.000 que estão no quadro da saúde. Na verdade são 40.000 cargos, parte desses são vagos, né? A gente pode falar em torno de 35.000 servidores que são alcançados por essa decisão. Ela certamente não é a primeira que a gente tem contra essa lei salarial, outros sindicatos, entidades, e a justiça também, ela periodicamente reconhece o direito para uns e para outros. Esse é um grande problema que a gente tem, porque mesmo quando se tem um direito, e a gente está falando de um direito aqui que é constitucional, não é? Parágrafo 10, artigo 37 da Constituição, esse é um direito que nós temos, é um direito absolutamente assegurado para os aposentados também, né, constitucionalmente, mas que é violado e não é de hoje. Ele é violado desde quando foi criada a nossa presente lei salarial, que é a Lei 13.303, que ficou conhecida como Lei do 0001, mas que na verdade não traz 001 em lugar nenhum. Quer dizer, isso aí é uma violação reiterada que se faz em nome da lei salarial, sem que se tenha na própria lei salarial o amparo para se fazer isso, né? Agora, essa decisão ela é muito importante porque ela vai além do próprio preceito constitucional. Ela está reafirmando o preceito constitucional e ela é uma decisão. Embora não seja auto-aplicável, ela terá de ser aplicada. E esse é o nosso grande empenho, né? Para que a partir de agora a gente faça isso de fato valer, né? E aí eu acho que vale algumas considerações aí para que as pessoas entendam os detalhes dessa decisão. Como se leu no acórdão, é possível ver que a decisão ela é muito categórica, porque ela está mandando que se pague, que se faça a revisão inflacionária. Quando o tribunal decide isso, e isso é ratificado nas duas ações pelas duas turmas por unanimidade, né, no STF, é certo que nem o tribunal, nem o STF está considerando que 001 seja algum tipo de revisão inflacionária. Ele está considerando aquilo a que a lei está mencionando. E aí tem um outro detalhe, né? Que é padrão e ajuste pela FIP. Isso, existe uma menção muito clara. O que a prefeitura pretendeu excluir das duas leis? Ela pretendeu excluir os dois primeiros artigos. E são nesses dois artigos que está claramente consignado que a revisão inflacionária ela será feita pelo índice da FIP, que inclusive não é o índice mais favorável. Se a gente pegar o IPC, o IPCA, outros índices, eles são inclusive mais favoráveis. Então a gente está fazendo um cálculo de 2014 até hoje, seguindo o cálculo que se manda fazer pela lei, a gente tem uma diferença aproximadamente aí de 35,36%
Tá? Mas se a gente considerar, por exemplo, a evolução da receita corrente líquida nesse período, de 2014 até 2019, a evolução da receita foi de 56%. Então, daria sem qualquer tipo de problema, sem margem a dúvida que ela poderia aplicar revisão. É que o que a prefeitura faz e não é de hoje, ela aplica o 001 como se isso fosse revisão, obviamente não é. Ela concede, inclusive, reajustes para outras tantas categorias. Agora, as categorias como as nossas, que são da área da administração, no caso dos AGPPs também, no caso do pessoal do nível básico e nível médio, infelizmente a gente tem essa política, que é uma política deletéria de episodicamente reestruturações, alguns de caráter altamente regressivo sobre vários aspectos, como a última, né, mas que deixa os servidores longos períodos nesse inverno de 001, né, que é essa política humilhante. É só para complementar, então, veja que a prefeitura pediu especificamente que não fosse considerado IPC da FIP. E foi isso que foi negado pelo TJ e foi ratificado pelo STF. Então não é simplesmente uma decisão genérica a favor da aplicação da revisão, mas ela está dizendo, não, aquilo que está lá na lei, que é o índice FIP, isso tem que ser aplicado desde então. E por que desde então? Tem um outro detalhe importante, porque nas próprias duas legislações de subsídio, a prefeitura diz, eu não quero pagar de 2014 a 2016, mas a partir de 2017 eu vou pagar. E a prefeitura entrou com recurso extraordinário, entrou com agravo no STF, certamente a preocupação dela não dizia respeito a 001. Não, porque isso é absolutamente irrelevante. Ela está preocupada que aquilo que é da lei, que é justo, fosse de fato aplicado, né? Que é pelo menos a obediência à lei salarial. E foi isso que não aconteceu. A gente sabe que ela vai, já vou te interromper a palavra, a gente sabe que ela vai tentar de tudo para não pagar. Isso a gente não tem dúvida. Mesmo que decisão do Supremo uma das teses mais novas, né, se baseando numa decisão recente do STF, é aquela que diz que a prefeitura não é obrigada sempre, desde que justificadamente, né, com base em dados fiscais, ela não é sempre obrigada a dar revisão. Muito bem. Só que acontece o seguinte, neste caso aqui, a própria Lei 13.303, ela manda que haja lei específica fazendo a revisão anualmente. A prefeitura se omitiu de fazer lei em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Só lá em 2019 ela aplicou 4 vezes o percentual de 0,01. Ou seja, de 2014 a 2016 e 2015 ela simplesmente se omitiu inteiramente. A prefeitura teria de quadrimestralmente reajustar via FIP ou fazer um relatório e falar assim, olha, eu não posso, porque minha finanças está assim, está assim, está assado. Em algum momento ela fez algum relatório, em absolutamente nenhum momento, e o detalhe, inclusive, é que vejo que essa foi uma cobrança que foi feita pelos servidores, e uma delas, inclusive, pelo próprio mandato, né? Então a gente perguntou, essa resposta veio em meados de 2017, sobre a elaboração dos relatórios, dos quadrimestrais, que é uma possibilidade que a lei concede para que eventualmente não se apliquem os reajustes, não é? E a gente queria saber desses processos. E a prefeitura não os fez desde 2014. E aí ela respondeu assim, preste atenção, a lei número 13.303 de 2002 não prevê a elaboração de cálculos correspondentes à revisão geral anual, tampouco vincula sua correção a indicadores econômicos, como IPC-FIP, IPCA, IBGE, IGP, FGV, dentre outros. Os índices correspondentes à revisão geral anual são definidos pela superior administração, na época o Dória, era o Dória que teria que definir. Então, imagina, o Dória definindo alguma coisa para o povo. O índice referente ao exercício de 2016 ainda não foi divulgado. Então vejo que é um absurdo, porque isso aqui mostra um desconhecimento óbvio, elementar da lei. Né? E a própria prefeitura ela perdeu a oportunidade de justificar, e a gente sabe que essa justificativa ela também não seria absolutamente convincente, né? Dado ao fato de que ela tinha condições fiscais de apresentar esse reajuste, mas ela mesma botou na lata de lixo a própria lei.
Quer dizer, ela desobedeceu, inclusive, a prerrogativa que ela tinha para tentar contestar isso. E quem acompanhar o processo for ler, né, os termos do recurso extraordinário que foi movido no STF, vai ver que absolutamente em nenhum momento ela fez referência à impossibilidade de pagar os reajustes. Ela dizia que não era razoável, que isso daria um aumento excessivo, etc. Mas em nenhum momento ela questionou a viabilidade das revisões. Né? Bom, folha de sulfite, um celular de gabinete para sendo assim, o que nós temos? Nós temos uma decisão que é inequívoca em relação à obrigação da prefeitura em pagar e, ao mesmo tempo, a gente tem uma ação omissiva, proporcional, intencional de descumprimento. E é a nossa obrigação política, além de ser uma obrigação jurídica, de que isso se efetive, se realize. Né? E, então deu para vocês verem aqui pela discussão aqui do Horácio Neto, aqui do Felipe, que nós temos pela primeira vez um instrumento muito forte, né, Neto, para conseguir ter esse reajuste da FIP, pelo menos em 2014 para cá, quebrando um pouco com essa política do 0,01, né? E como que você vê, Denis, essa decisão? Porque essa decisão, é claro, por conta das pessoas, dos especialistas, vamos falar assim, né, que iam entrar com a lei para eles, o subsídio, pessoal da saúde, deu para entrar com isso lá no Supremo. Mas na hora que o Supremo está falando assim, olha, a lei que fala que quadrimestralmente, a prefeitura tem que fazer esse reajuste, né? Quer dizer, eu estou entendendo isso, que não vale só para os servidores que entraram com ação que foram para o subsídio. A lei é para todo servidor público. Então, qual é o seu entendimento nisso? Bom, primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos. Toninho, é uma honra poder estar aqui com vocês, estar discutindo sobre esse tema do funcionalismo. E eu vou utilizar um pouco das palavras que o Felipe falou, né? Naquele momento em que ele buscou o partido do PSOL, que buscou aqui o mandato para poder ingressar com a ação, ele já estava vislumbrando algo para que não fosse apenas para um grupo restrito. Porque se ele entra com a associação ou se um sindicato entra, é comum os juízes dizerem assim, olha, essa decisão serve para todos aqueles que são associados. E aí restringe esse número. Então, parabenizar também ao Felipe por ter tomado essa decisão de buscar algo que pudesse ser amplo. O detalhe, ela foi coletiva e a gente teve outras entidades e colegas também que participaram. Vamos falar uma das entidades. Eu acho, a gente lembra, por exemplo, a ADAN, a entidade dos administradores. A Profem, ela foi assistente, né, na ação no TJ, nas duas ações, né? Depois disso a gente teve os colegas engenheiros e arquitetos que moveram uma ação semelhante, embora pelas entidades próprias, representativas. Né? Bacana. E aí, por que isso acaba sendo importante para nós, EGPPs, agentes de apoio, categorias do nível básico e do nível médio? Porque a última possibilidade que nós tivemos de recomposição inflacionária foi com uma reestruturação política que vem sendo adotado desde a Lei 13.303/2002, conhecida como a do 0,01%, em que um ano sim, 10 anos não, uma categoria acaba tendo o que aí sim nós podemos considerar na atual conjuntura como um privilégio de reajuste, se é que assim nós podemos falar. É uma reestruturação. Porque é uma reestruturação, e aí que nem atinge a todos, acaba deixando aposentados de fora, ou seja, uma complexidade total. E o que a gente vê de positivo nessa decisão? Porque se ela trouxe categoricamente dizendo que deveria se recompor quadrimestralmente, no mínimo, a inflação, nós podemos dizer que o nível básico e o nível médio, desde 2014, não tem isso sendo aplicado. Ou seja, a lei também não contemplou vocês. Isso, e aí a prefeitura está nitidamente deixando de executar a lei. Né? Então, o que a gente considera? Que
vamos colocando assim, surfando nessa onda desse acórdão que foi proferido, nós temos a possibilidade de requerer para a prefeitura que ela execute o que consta no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que é exatamente essa recomposição inflacionária. E por que nós temos convicção de que isso é possível, Toninho? Porque se a gente pegar, como o próprio Felipe aqui já citou, a receita corrente líquida da prefeitura, ela chegou a subir mais de 50%. E se nós pegarmos as despesas de pessoal que a prefeitura tem, ela só tem queda nos últimos anos. Né? Nós tínhamos um período lá em 2013 e 2014 em que girava em torno de 39%. A lei de responsabilidade fiscal do município diz que não pode ser superior a 40%. O que para nós também já é um grande equívoco, sendo que a federal demonstra 60% e não 40%. Contudo, se a gente pegar os dados de hoje, está abaixo dos 37%. Então, assim, há espaço. E aí a gente vê essa constante mentira jogada na mídia, jogada por esses governos, de que, olha, o Estado está inchado, o servidor ganha demais. E são exatamente essas ações em que a gente demonstra essa mentira, de que, olha, nós não ganhamos demais, os nossos salários já estão congelados, prestes a completar décadas, e em contrapartida o próprio judiciário diz que deve ser aplicado e a prefeitura não faz. Então a gente acredita que com uma decisão dessa, só vem fortalecer esse argumento que a gente utiliza, de que a prefeitura não vem cumprindo a própria lei municipal. Ô Neto, você acha assim, né, pelo debate aqui, você mais como especialista ou advogado, você acha que essa decisão só atinge os servidores, no caso, que foram para o subsídio, ou se a lei não é aplicada pela prefeitura para nenhum servidor, acaba dando uma brecha para todo servidor acabar também requerendo esse reajuste da FIP que a própria lei, fala que a prefeitura deveria fazer, né? Olha, Toninho, eu acho que a decisão, ela deixou claro que a prefeitura tem que seguir a lei que estabelece o índice da FIP como o índice de reajuste dos servidores, de recomposição salarial dos servidores. Reajuste. Não é aumento, né? Não é aumento. É só buscar que a inflação comeu o salário do servidor. Então, né? essa declaração da Justiça, ela é geral. Ela não é somente para os que estão sendo abrangidos pela lei de subsídio. Ela é geral. Se a prefeitura não está cumprindo essa lei, eu acho que diante da decisão da ação direta de inconstitucionalidade, deixou claro, né, que tem que aplicar o índice da FIP, não é despropositado os servidores em geral, servidores municipais em geral, né, cobrarem que seja feito o reajuste, inclusive retroativo. Porque o que está acontecendo? A prefeitura está em dívida. A prefeitura está em dívida com os servidores. Desde 2014. Ela tem que resolver. Desde antes, vai ser a justiça. O arroz salarial foi regra. Nós tivemos períodos de exceção, mas na maioria dos períodos ele foi regra. Né? Agora, nós estamos enfocando a decisão judicial que tirou a vigência dessa lei de subsídio no que diz respeito aos reajustes. Então eu acho que os servidores têm que cobrar essa dívida. A prefeitura vai ter que cumprir essa decisão. Para ela cumprir essa decisão, ela vai ter que apresentar uma proposta. Ou ela apresenta uma proposta, ou ela vai sofrer medidas judiciais. Né? Nós temos conhecimento hoje de que há uma movimentação por parte das entidades
para que os servidores façam requerimentos, né? Mas nós também estamos querendo fazer um estudo jurídico para ver se a própria ação direta de inconstitucionalidade ela não pode entrar agora numa fase de cumprimento da decisão, de execução da decisão. Nós vamos fazer esse estudo, entendeu? Para ver se a gente trabalha do lado jurídico e do lado político da mobilização dos servidores. Eu entendo que tem que ter uma combinação, além da ação parlamentar, porque a ação parlamentar vai ser muito importante para pôr isso na mídia, assim por diante, né? É uma luta de recomposição salarial e de regularização do reajuste salarial dos servidores, né? Nós temos que aprofundar essa discussão. Toninho, e se me permite também, por que nós buscamos e ficamos honrados com esse convite? Porque eu acredito que os servidores do nível básico e do nível médio devem se recordar que em outubro e novembro, final do ano passado de 2019, nós chegamos a fazer greve buscando pleitear os nossos salários que estavam corroídos. E o governo assumiu o compromisso de encaminhar aqui para a Câmara um projeto de lei em que estaria transformando os nossos vencimentos, passando a receber por subsídio. E provavelmente eles devam se basear muito no que fizeram para o nível superior e também para o pessoal da saúde. Então, essa decisão já nos deixa em atenção para que, se tiver alguma cláusula ou algum artigo dentro do projeto de lei que trata sobre isso, a gente poder reivindicar e poder dizer para a prefeitura: olha, vocês já sofreram uma baixa judicial, vocês vão querer que nós ingressamos também com uma ação demonstrando isso? Então, para isso também para nós é muito importante absorver exatamente o conteúdo dessa decisão para não deixar a prefeitura incidir no mesmo conosco. Eu queria acrescentar só mais algumas informações que eu acho que são importantes. Bom, primeiro dizer que a prefeitura absolutamente ela não desconhece essas decisões, tá? A gente, inclusive pela ANIDES, a gente tem movido aí algumas ações relacionadas às duas leis, a 1619 e a 1622, e a prefeitura evoca as decisões favoráveis que teve, aquelas que foram, né, daqueles itens que foram aqueles dois que nós fomos derrotados, aí ela está usando isso. É evidente que ela não fala que a ação teve procedência aquilo que foi contra ela propositadamente, né? O que inclusive é uma imoralidade. Então, mas se ela está admitindo que essa decisão, ela está usando essa decisão, então ela está respaldando que o que nós ganhamos é legítimo. Perfeitamente. Se ela se reivindica de usar parte da decisão, inclusive coloca lá em todos os seus processos questão decidida, discussão encerrada, inclusive usando aquilo que foi decidido para questões que são abrangidas da lei que não tem nada a ver, né? Ainda contando com a leitura incauta do juiz, né? Que vai dizer, bom, está decidido aqui, então eu não vou considerar que está decidido. Mas a questão necessariamente não tem a ver nem com essas partes que foram consideradas constitucionais. Mas ela usa sempre, está usando isso contra nós. Bom, se ela está usando nessa parte, então outra parte é de ser válida. Ela absolutamente não pode desconhecer, e a gente imagina que a justiça também não possa admitir isso. E eu vejo o seguinte, que essa decisão ela tem o seguinte teor, né? A prefeitura ela acha que realmente ela pode tudo. A gente lê as respostas que ela faz, as contestações nos processos judiciais, e ela diz o seguinte: olha, se não diminuir o salário nominal de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Com ativo, com inativo, com admitido, com aposentado, eu posso fazer o que eu quiser. Olha só, se eu não mexer no salário nominal, está tudo certo, né? Que venha a ser desmentido, inclusive, pela própria decisão. A decisão está dizendo categoricamente isso. E ela já diz, ela já é uma decisão que assume
uma relação que hoje é absolutamente desigual, desproporcional do servidor com o ente público, né? Porque o ente público realmente pode fazer quase tudo. As maiores barbaridades foram feitas com vários segmentos nessas duas leis. Agora, pelo menos a justiça disse, não, epa, aqui tem um limite. Pelo menos a revisão, que é a recomposição, é a reposição do desgaste inflacionário, é isso que diz. Isso pelo menos é o mínimo do mínimo. E certamente esse não é o único dos direitos que os servidores têm. Por exemplo, outro direito que ela violou aí claramente foi o direito à paridade, que está ativo, né? Enfim, reconhecido. Mas, então, da visão da prefeitura, nós somos sujeitos absolutamente negativos, sem absolutamente nenhum tipo de direito, né? E o que essa decisão faz é justamente resgatar o mínimo. Assim, para se ter uma ideia, né? Exatamente depois da Lei 13.303, nós tivemos um desgaste inflacionário medido pelo IPC da FIPE, que não é o melhor dos índices, inclusive para captar a variação inflacionária, da ordem de 130%. De lá para cá, com essas reposições de 0,01 e outros índices irrisórios, foi um pouquinho mais que 2%, ou seja, só pelo índice da FIPE a gente tem um desgaste inflacionário da ordem de 180%. Na visão da prefeitura, isso é absolutamente aceitável. É óbvio, é evidente que não, né? A gente sabe que muita gente, inclusive, se desanima com isso, sabe que está sendo injustiçado, né? Vamos ter isso em mente aqui. A gente não tem só a Constituição a nosso favor, o direito a nosso favor, mas neste caso nós temos uma decisão judicial. Não é possível que a gente não faça isso ser cumprido. E a gente deve fazer isso ser cumprido por todos os meios que a gente tiver. Por ações individuais, por ações coletivas, por denúncia à justiça do próprio prefeito. O próprio Denis tem falado isso. Vamos denunciar por improbidade. Eu acho que a gente precisa no Tribunal de Contas, a gente já tem inclusive precedentes no Tribunal de Contas em que decisões similares foram reconhecidas e o próprio tribunal mandou a prefeitura pagar. Agora, não é admissível que a gente também aceite, né, que além de ter obviamente nosso direito mais elementar recusado, ainda a prefeitura pisoteia uma decisão que inclusive ela reconhece naquilo que é conveniente para ela. Eu só queria pegar o gancho aí, Toninho, se me permitir. Não, sim, a gente já podia aproveitar cada um e já fazer suas considerações finais nessas coisas que a gente já funilando. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Eu acho que podemos ir concluindo. Mas o que eu queria salientar aqui é o seguinte: nós temos a decisão judicial. A decisão judicial é favorável aos servidores. Agora, o que nós precisamos fazer a partir daí é criar um consenso na sociedade de que a prefeitura precisa cumprir o que foi determinado, ou seja, que a prefeitura cometeu um erro na sua política, com certeza um erro proposital, né? Porque queria promover o arroxo salarial dos servidores. E a justiça apontou esse equívoco da prefeitura. Então, não é mais uma situação dos servidores reivindicarem, ou seja, a partir do zero, entende? Para reivindicar. Mas teria que ser feito um processo hegemônico, uma disputa da hegemonia na sociedade, né? E eu acho que essa atividade aqui ajuda nesse sentido, né? De que a prefeitura está na ilegalidade e ela tem que sanar essa ilegalidade para poder regularizar a situação dos servidores. Eu acho que isso aí passa por um movimento que a gente converse até com personalidades, entendeu? Para que assumam essa bandeira, né? Fazer um movimento para que aqui na Câmara Municipal ocorra uma adesão a
a esse acordo, para o cumprimento desse acordo, né? Fazer debates, né? Eu acho que tudo isso contribui para que a decisão, a prefeitura tome uma decisão ou espontânea ou obrigada, né? Porque se a gente não partir para esse tipo de movimento, nós corremos o risco de que a coisa se arraste, demore e que os servidores continuem sofrendo na pele as consequências desse reajuste de 0,001 que foi aqui explanado por vocês. Eu queria aproveitar e agradecer a minha participação aqui, né, me colocar à disposição. Eu continuo nos autos, né, então vou estudar lá as possibilidades que nós temos nos autos e virei quantas vezes for chamado aqui para nós agradecemos por todo o apoio, né? Exato, obrigado. Pelo trabalho, né? À vontade. Então deixa só pela ordem, bom, agradecia ao Horácio, foi fundamental nisso, porque moveu a ação, nos permitiu que a gente, enfim, obtivesse esse resultado. Naturalmente agradecer de novo muito, né, ao mandato, também sem o qual não teria acontecido. O próprio partido está chamando o evento no dia 16 para falar especificamente disso, né? Até lá, eu acho que inclusive a gente pode amadurecer um pouco mais essas alternativas jurídicas e outras, né? Mas é muito importante já todo mundo avisar, falar. Muita gente pergunta assim, bom, mas como que se aplica? A gente está procurando ver os meios para se aplicar. Mas independentemente disso, não tomar isso passivamente, né? A gente teve essa vitória, ela é inegável, ela tem uma repercussão, um significado muito grande, mas se a gente não fizer pressão, a gente não vai ter sucesso. E o nosso interesse é que todos tenham sucesso em relação a isso, né? Um dos encaminhamentos que a gente está pedindo, independente de estar pensando em desenvolver, independente até das consequências jurídicas que a gente vai dar a isso depois, seria já de imediato começar a levar ou a endereçar pela via administrativa ou pessoalmente lá na prefeitura, né, os requerimentos administrativos mandando que seja cumprida essa decisão. Primeiro, isso tem uma importância como movimento, né? É manifestar que lá a gente tem 35 mil GPPs, enfim, juntos, 50, 60 mil servidores que querem ver essa decisão assegurada, porque é um direito nosso. Independentemente disso, depois a gente pode milhares, né, de ações, fora as iniciativas das entidades, que eu acho que estão todas absolutamente convidadas também a participarem disso. A gente precisa do apoio, da participação do apoio de todo mundo, né, para a gente ganhar essa batalha. E para nós, isso eu acho que é um marco muito importante, de fato, né? A gente não pode deixar de passar essa oportunidade para enterrar de vez essa lei, que é uma das mais absurdas que já se fez, né, na história dessa cidade, que mostra todo o desmerecimento que se tem em relação ao servidor público, não é de uma administração só, mas de inúmeras, né, que é essa 001. Bom, Toninho, não tem como a gente não deixar de agradecer, né, enquanto a MASP, a Associação dos AGPPs e Agentes de Apoio. Lembrando que nós surgimos em 2016, então nós também somos novos nessa luta, mas sem dúvida nenhuma, um dos grandes parceiros que nós encontramos é o vereador Toninho Vespoli, é o PSOL e é a ANIS. Né? A ANIS nos acolheu enquanto parceiros para compartilhar dessa experiência, não à toa nos convidaram até aqui e nós temos muito a agradecer. E como palavra final, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo e quem virá nos assistir, que enquanto servidor público, nós também somos da sociedade, nós também somos seres humanos e nós também somos cidadãos. E ver o ataque que a grande mídia, que os governos fazem junto ao servidor público, como se nós fôssemos privilegiados, como se nós fôssemos marajás,
não é real, assim, sabe? É uma sensação de um assédio moral enorme, né? Nós temos salários congelados, não dá para nos comparar com a iniciativa privada, e se nos comparar com a iniciativa privada, não tem que abaixar o salário de um servidor público, gente. Tem que aumentar o salário mínimo que nós temos aqui em vigor, que diversos estudos já demonstram não ser o suficiente, que estaria em torno de 3 ou 5 vezes abaixo do que é necessário. Então, assim, não nos comparem, somos sociedade, somos cidadãos e estamos buscando sempre fazer o melhor. Não se deixe levar pela aquilo que tem, tanto no privado, dos maus, dos bons, como se todos nós tivéssemos esse benefício, tivéssemos esses privilégios, que não é verdade. Então não deixe que uma mentira repetida por diversas vezes venha se tornar realidade. E pode contar conosco, nós queremos participar desses movimentos e iremos buscar todo o apoio, todo o auxílio para fazer dessa decisão que não seja apenas algo que ficou no judiciário, mas que a prefeitura venha colocar ela em prática e venha não mais desrespeitar a lei. Muito obrigado, Toninho, doutor, Felipe, gratidão imensa. Então, como você pode ver, eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu ter um instrumento real de acabar com a política do 0,01, porque agora não é nós falando, é o TJ falando e o Supremo falando isso. Então, eu acho que a gente tem um instrumento real agora de luta, né? Como acho que o Horácio falou, nós não partimos mais do zero. A gente parte de uma decisão judicial que nos garante, pelo menos, parte do que a infração comeu aí o salário dos servidores. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. De que estágio a gente está? A gente conseguiu o mais difícil, né? Que é a decisão. Agora, a gente tem que fazer o quê? Espalhar isso pelos servidores públicos. Né? Sei lá, talvez 0,5% esteja sabendo dessa decisão. A imensa maioria não. Agora, a nossa tarefa aqui, é você compartilhar essa discussão nossa aqui com os seus grupos aí de WhatsApp de todos os servidores, mas realmente falar para eles verem todo esse vídeo, para eles entenderem todo o processo que nós estamos passando. Então eu acho que essa é a primeira tarefa, divulgar o máximo possível. Dia 16, agora 16, 19 horas ou 18 horas? Eu acho que 18 horas. Acho que 18 horas. Dia 16, 18 horas, aqui na Câmara Municipal, naquele plenário que fica aqui fora da Câmara, aqui embaixo. Logo quando você entra, você nem chega e entra na Câmara, você entra pela grade de ferro, você já vira do lado esquerdo, tem um auditório. Ali nós estamos convidando todas as associações envolvidas, né, o nosso mandato, o PSOL, para a gente fazer esse debate com os servidores públicos. Então, mesmo que você assistiu essa discussão aqui e não está entendendo ainda muito direito, a gente vai ter a oportunidade de debater, de fazer pergunta e de a gente esclarecer as questões que a gente consegue esclarecer, que a gente conseguiu acumular de discussão até agora. Então, a primeira tarefa é divulgar, a segunda tarefa é participar aqui na Câmara Municipal dia 16 às 18 horas. E terceira tarefa, a gente, você pode anotar aqui o WhatsApp nosso, né? Dá um alô aí, fala que é servidor público, fala de que você está em que unidade, que lugar que você está trabalhando, se você é de nível básico, médio ou nível superior universitário, e fala, olha, preciso do requerimento administrativo. A gente vai ter um padrão de um requerimento administrativo, você mandando um alô para a gente vai mandar esse requerimento para você, você vai preencher, lá a gente vai dar umas dicas, né, nos campos que está vazio, como que você tem que preencher, e aí você vai dar para o seu chefe imediato. Eu acho que é como o Felipe falou, porque a gente está no momento, a gente sabe que a prefeitura vai negar esse direito. Por quê? Porque negou até agora. Então a gente vai lá chegar com os requerimentos, a gente sabe que a prefeitura vai negar. O problema é que assim, a gente vai fazer, o problema não, uma coisa boa, a gente vai fazer um movimento. E você vai fazer o requerimento na sessão, vai conversar com o teu companheiro de trabalho, vai incentivar ele a fazer o requerimento também. Vamos dar uma enxurrada de requerimento para a prefeitura ter que se posicionar. Esse requerimento, inclusive, vai nos ajudar, porque na hora que a gente entrar com algum tipo de ação, a gente vai falar, olha, fizemos isso administrativamente
e a prefeitura está negando o direito do servidor dado judicialmente. E aqui, o Horácio Neto, nossa advogada do mandato Amarílis, aqui o pessoal das associações, aqui o Felipe, a MASP, a NIS, a MAS e a Profem, a gente vai estar estudando nesse período qual que é a melhor forma jurídica para fazer a prefeitura cumprir agora a decisão judicial. É esse o processo que a gente está. Então, para a gente entrar com essa ação, nós demoramos meses de discussão para entrar com a ação. E nós ganhamos. A gente não pode fazer agora uma coisa de qualquer jeito. Tem que ser uma coisa bem estudada, assim, qual que é o melhor remédio jurídico agora para fazer a prefeitura cumprir essa decisão judicial. Então, enquanto vocês estão entrando com esse requerimento administrativo, até esperar essa resposta, a gente já está estudando, né, Neto? Estamos estudando essa melhor medida, e aí, claro que a gente vai fazer toda a divulgação, se a questão vai ser coletiva, se a questão vai ser individual, depois a gente vai estar dialogando. Claro que a gente não vai também decidir aqui a gente como se fosse uma cúpula. No dia 16, que as pessoas vão vir aqui, elas vão poder também estar analisando e estar discutindo com a gente qual que é a melhor decisão judicial. A atividade do dia 16 é para ajudar a divulgar, ajudar a esclarecer, mas também assim, quais os próximos passos que nós vamos estar tomando para conseguir esse reajuste aí de 2014 para cá pela FIP, que o Felipe já fez a conta, que é em torno de 35,36%. Posso só completar com uma informação institucional? Para buscar informações sobre isso, tá? Para entrar em contato com a ANIS, a melhor forma é o site, que é anispmsp@gmail, é bem fácil, tá? A gente tem lá também o nosso site, www.anispmsp.org. O site não está atualizado ainda com informações relativas a essa ação, mas a partir de agora a gente vai começar a levantar, né? E todo mundo querendo saber alguma coisa, pode entrar lá no e-mail e perguntar, e aí, tem uma atualização sobre essa questão, que a gente vai começar a naturalmente trabalhar com isso, inclusive com os requerimentos administrativos, tá? Depois a gente talvez, além do pedido administrativo, que pode ser feito pelo ativo, inclusive da sua própria unidade, mas se ele não quiser, ele pode vir aqui entregar na prefeitura, a gente também vai pensar uma estratégia para transformar isso numa questão de dimensão política com maior reverberação, inclusive, tá bom? É isso aí, gente. Então agora estamos esperando você no dia 16, 18 horas aqui na Câmara. Bom, queria agradecer o Horácio Neto, né, que na época trabalhava no nosso gabinete, que foi assim, fundamental. Ele fez assim, um estudo muito bom e falou que realmente nós tínhamos condição de ganhar. Hein? Na visão dele, inclusive, as duas questões que nós perdemos, quem se equivocou foi o STF, porque nós... Os servidores mereciam também essas duas questões. Porque nós tínhamos direito, né, Neto? Claro. Mas tudo bem, não ganhamos tudo, mas ganhamos parcialmente, que é uma coisa importante. Queria agradecer a NIS. Eu sempre falo aqui do Felipe da NIS, eu sei que tem outras entidades que acabaram vindo discutir isso com a gente, mas aqui o Felipe que teve meio na frente, assim, eu falo o Felipe, a Durvalina, né, a Ana, os companheiros da NIS que estiveram aí na frente, que vieram o tempo todo dialogar aqui com o mandato, aí, dialogar aí com o Horácio Neto, né? E o Denis aí, porque a gente sabe o quanto o pessoal do nível básico, nível médio, sofre com a questão salarial e que se abriu agora uma porta enorme para que essas categorias também consigam ter aí os 35,36%. Mas aí estamos juntos, né? O pessoal que conhece o nosso mandato sabe que o nosso mandato sempre está aí pela política pública de qualidade e está a favor do servidor público. Estamos juntos aí. Até porque eu também sou servidor público. E junto é mais fácil. É,